No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Alô, você que está ligadinho na programação Nota 10 da Mirante FM, carinhosamente boa tarde. Em Monte Alegre são 13 horas e mais 30 minutos. A partir de agora, com muito prazer, com muita alegria, estamos de volta. Estamos chegando para levar até você mais uma audição do programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Este programa ele é apresentado de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, para continuar falando de Jesus Cristo, pois ele continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, libertando os oprimidos, e brevemente ele vai voltar. Você já sabe, temos falado muito aqui no programa Vida Triunfante que ele vai voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora, porque ele não falou. Mas ele vai voltar porque ele prometeu, porque ele disse: vou e voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Prepare o seu coração, porque a pastora Sara Freitas está chegando para levar até você a primeira música evangélica do nosso programa. Boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ouvir a bonita canção com a cantora Antônia Gomes, Deus Não Falha. Esta música o nosso irmão Adiel Santos, em Alenquer, oferece para o irmão Edneuto, na comunidade do Arapari. Nós oferecemos para os irmãos Louro Bitu e a sua esposa irmã Wanda, na fazenda Coração de Ouro, em Alenquer. Nossos irmãos Diácono Genário e irmã Deise oferecem para os irmãos Elinelson e Jéssica, que estão no ramal do Açaizal, ligados aqui no programa Vida Triunfante. Oferece também para o irmão Francisco Vasconcelos, na Serra Azul, na sintonia da Mirante, ouvindo o programa Vida Triunfante. A irmã Jardelina, no bairro do Planalto, oferece para a sua mãe Ademilza, que aniversariou ontem. Ela reside na comunidade de Riacho Doce, em Prainha. E eu ofereço para você, que nos dá o carinho da sua audiência todas as tardes. Você vai ouvir com a cantora Antônia Gomes, Deus Não Falha. Canção triunfante. Você não vai parar agora, ainda não chegou a hora, tem muita coisa pra acontecer. Sei que é difícil quando Deus se cala, às vezes a nossa alma se abala, mas não pare de crer que as portas fechadas irão se abrir. A cura que você precisa vai chegar, que a perda é só questão de tempo, Deus vai restaurar. O que pra mim é impossível, pra Deus é possível, e operando Ele quem impedirá? Vai dar tudo certo, Ele é fiel e não vai falhar. Deus não falha, a promessa está de pé. Deus não falha, é hora de usar a fé. Deus não falha, não é homem pra mentir.
No tempo certo a promessa vai cumprir. Deus não falha, a promessa está de pé. Deus não falha, é hora de usar a fé. Deus não falha, não é homem pra mentir. No tempo certo a promessa vai cumprir. Mesmo que você não veja, creia. Deus já preparou a mesa, creia. Tem surpresa pra você, mas é preciso crer. Creia, a última palavra vem do céu, creia. Deus cuida de tudo que é seu, creia. Tem milagre vindo aí, foi Deus quem me mandou dizer assim. Deus não falha, a promessa está de pé. Deus não falha, é hora de usar a fé. Deus não falha, não é homem pra mentir. No tempo certo a promessa vai cumprir. Creia, mesmo que você não veja, creia. Deus já preparou a mesa, creia. Tem surpresa pra você, mas é preciso crer. Oh, creia, a última palavra vem do céu, creia. Deus cuida de tudo que é seu, creia. Tem milagre vindo aí, foi Deus quem me mandou dizer assim. Deus não falha, a promessa está de pé. Deus não falha, é hora de usar a fé. Deus não falha, não é homem pra mentir. No tempo certo a promessa vai cumprir. Oh, oh, vai cumprir. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Amanhã, sexta-feira, teremos no nosso templo, no bairro da Serra Oriental, às 7h30 da noite, o culto das causas impossíveis. Você e sua família estão sendo convidados. E quero convidar você também para nossa campanha de oração do meio-dia, de segunda a sexta-feira, todos os dias. Prepare-se para estar conosco amanhã, da semana que vem e todos os dias. Reserve um pouquinho do seu horário, seu intervalo do almoço, antes de regressar ao seu trabalho, e você para na Assembleia de Deus da Serra Oriental, sempre ao meio-dia até às 13. Você pode ficar de joelhos na presença do Senhor Jesus Cristo, orando pelo seu trabalho, pela sua empresa, pela sua família. É sempre um prazer para nós tê-los conosco. Ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, no templo da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus é fiel. Jamais ela volta vazia. Meus caríssimos irmãos e meus amigos, estamos de volta. Agora para apresentar a sequência mais importante do programa, a Hora da Verdade. E a verdade de hoje está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 7.
Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Muito bem, meus caríssimos irmãos, meus amigos, estamos diante de um texto bíblico histórico. Muito embora a gente não classifique o livro de Gênesis como um livro histórico, mas ele é um livro, sim, que fala da história do povo de Deus, da história de Abraão, Isaac, Jacó. E aqui fala de Ló, que era sobrinho de Abraão, filho do seu irmão. O texto aqui narra, se a gente começar a ler desde o capítulo 12 tem a chamada de Abraão, fala da descida de Abraão para o Egito, num período de grande fome que houve em Canaã. Abraão foi para o Egito com a sua mulher, com a sua família, e na volta do Egito, ele fez lá a sua tenda novamente. Abraão voltou do Egito muito rico, em gado, em ouro, em prata, e armou novamente a sua tenda em Betel, onde ele já havia habitado antes. E com ele estava o seu sobrinho Ló. Ló também enriqueceu lá no Egito, tinha muito gado. E o espaço lá em Betel era pequeno para suportar os dois grandes fazendeiros, Abraão e Ló. E diz aqui o texto, a partir do versículo 7, do capítulo 13, que começou a haver contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Veja, meu prezado irmão, meu amigo, como as coisas acontecem. Dois parentes, os pastores do sobrinho brigando com os pastores do tio. Que coisa, hein? Pois é, mas isso acontece nas famílias, aconteceu no passado, acontece hoje, no presente. Quantas famílias vivem em litígio por algum motivo? Aqui no caso, a confusão era por causa de terra, espaço. Abraão, o tio, mais idoso, mais experiente, disse: meu filho,
Nós somos parentes, eu sou o seu tio e nós não podemos ficar brigando. Então é o seguinte, nós vamos ter que nos separar. Não dá para a gente viver juntos, nossos funcionários estão brigando. A briga não era entre o tio e o sobrinho, era entre os funcionários. E Abraão então propôs para o seu sobrinho: meu filho, está aí a terra diante de ti. É você quem vai tomar a decisão, você quem vai escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló olhou, viu as belas campinas que ficavam ali à margem do rio e decidiu. Tomou a decisão. Vejam bem, o tema da mensagem de hoje é a decisão de Ló. Ló tomou a decisão. E ele foi então para um lado e Abraão disse: então eu vou ficar aqui em Canaã. E Ló então armou a sua tenda, e diz aqui o texto, até Sodoma. Uma espécie de vila, de casa, eram várias tendas, é assim que eles habitavam naquele tempo. Então foram várias tendas, foi construindo até se aproximar da cidade de Ló, da cidade de Sodoma. Mas, meu prezado amigo, toda decisão tem as suas consequências. Toda. Por isso que o Espírito Santo me inspirou nesta tarde para falar exatamente sobre a decisão de Ló. Teve consequências trágicas a decisão de Ló. A primeira já está lá, logo no capítulo seguinte, porque 5 reis se reuniram contra 4 reis, entre eles o rei de Sodoma. E esses 5 reis invadiram Sodoma e levaram, inclusive, Ló e a família dele. Abraão era rico, tinha lá um exército treinado na própria fazenda dele, de 318 homens, e ele então combateu contra esses reis e conseguiu resgatar Ló. Trouxe Ló de volta para Sodoma. Então a primeira consequência da decisão de Ló é que ele foi então sequestrado, foi raptado por aqueles 5 reis. Toda a fazenda dele foi levada, tudo que ele tinha foi levado pelos inimigos. Consequência da decisão que ele tomou, achou bom morar próximo de Sodoma, que era uma cidade idólatra, que era uma cidade onde os moradores eram perversos, eram devassos, não serviam a Deus, mas infelizmente Ló tomou a decisão errada. A outra consequência da decisão de Ló é que, devido ao pecado desenfreado da cidade de Sodoma, Deus decidiu destruir a cidade. Aí a gente pula lá para o capítulo 18 de Gênesis. E lá nesse capítulo 18, Deus enviou os anjos para fazer uma visita a Abraão. E Abraão aproveitou e intercedeu. Abraão sabia da situação da cidade de Sodoma. E ele intercedeu a Deus pelos moradores de Sodoma para que Deus não destruísse a cidade. Chegou a dizer: Deus, se tiver 50 justos em Sodoma, o Senhor poupa a cidade. Se tiver pelo menos 50, o Senhor disse: eu pouparei a cidade por amor aos 50. Só que não havia 50. Aí Abraão foi diminuindo até chegar a 10. Se tiver pelo menos 10, o Senhor poupa a cidade por amor aos 10. O Senhor disse: eu pouparei a cidade por amor aos 10. Só que não havia 10. Então Deus, exatamente porque não havia 10 justos, 10 pessoas que servissem a Deus lá em Sodoma,
Deus enviou 2 anjos, né, para a cidade de Sodoma. E eles foram à casa de Ló. E os moradores de Sodoma quiseram abusar sexualmente dos anjos. E o que Deus fez? Usou os anjos para tirar na marra Ló da cidade de Sodoma. Ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, porque o seu genro, aqueles que iam casar com as suas filhas, não quiseram ir, porque também eram homens perversos, eram homens maus. Foram destruídos juntamente com a cidade. E os anjos então tiraram Ló de Sodoma. Mas eles fizeram uma recomendação: ninguém olhe para trás. Só que a mulher de Ló duvidou. Como muitos que me ouvem nesta tarde estão duvidando. Não dão crédito à palavra de Deus. E já no capítulo 19, aparece o término da história. Quando Ló, a mulher dele e as suas 2 filhas iam caminhando em direção a Zoar, a mulher de Ló não resistiu à tentação. Olhou para trás. E a Bíblia nos afirma que imediatamente ela foi transformada em uma estátua de sal. Meu prezado irmão, meu amigo, você que está me ouvindo nesta tarde, não é por acaso que este fato está registrado na Bíblia. Não. Em primeiro lugar, porque as famílias estão, a maioria das famílias está exatamente por esses acontecimentos. Deus não está nem um pouquinho satisfeito com o que está acontecendo na terra. É muita confusão, é muita briga, muitas famílias se destruindo, as famílias não se entendem. A maioria, não estou falando de todas. Quem dera que todas as famílias que estão me ouvindo neste momento estivessem em paz. Não houvesse nenhum problema, não houvesse nenhum tipo de contenda, como diria um amigo meu. Não, não é bem assim. Quase todas as famílias têm os seus problemas. Não foi diferente no tempo de Abraão e com certeza não está sendo diferente hoje. Mas aí, amigo, na hora de tomar a decisão, tem que saber, tem que consultar Deus. Ló não consultou a Deus. Ló quis dar uma de esperto, escolhendo as campinas, bastante capim para o seu gado, água. Ele não consultou Deus. Este tem sido o problema de muitas famílias. Não consultam Deus. Muitos estão aí consultando os horóscopos. Muitos estão consultando os macumbeiros, os feiticeiros, as cartomantes, os gurus. E não é assim que a Bíblia nos ensina. Temos que consultar a Deus antes de tomarmos qualquer decisão na nossa vida. Abraão foi esperto. Por que ele foi esperto? Ele disse para o sobrinho dele: meu filho, o sinal é este para mim. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão é experiente. Já tinha com certeza orado a Deus: Senhor, se ele for para um lado, eu vou para o outro. E assim aconteceu. Abraão prosseguiu a sua jornada, foi feliz, foi bem sucedido, mas Ló, o final da história é muito triste, porque inclusive ele cometeu incesto, mantendo relações sexuais com as suas 2 filhas, e desse pecado, desse incesto, nasceram 2 nações inimigas que contenderam contra Israel posteriormente. Os Moabitas e os Amonitas, que foram terríveis inimigos de Israel, tudo porque Ló tomou uma decisão errada. Mas nesta tarde, você está diante de Deus e você pode tomar uma decisão
Que decisão é essa, pastor? Decisão de servir a Deus, de obedecer a Deus, de ser um servo de Deus, de viver na terra para agradar a Deus. E esta decisão é sua. Eu não posso decidir por você, porque eu já fiz a minha decisão, já tomei a minha decisão. Mas você precisa, nesta tarde, tomar a sua. Faça como Josué tomou a decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. E agora eu vou orar. Oremos. Soberano Deus, eu preguei a Tua palavra. Mostrei aqui a luz da Tua palavra. Como é importante a gente buscar a Deus antes de tomar qualquer decisão na nossa vida. Pai, eu oro agora por todos os nossos amigos, aqueles que estão tomando decisões, principalmente a decisão de te aceitar como Senhor e Salvador. Por estas pessoas eu te peço, perdoa-lhes, registra os seus nomes no livro da vida e que todas elas permaneçam firmes, te servindo até o dia da tua vinda, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus por mais um programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará, que está chegando ao seu final. Obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Amanhã, sexta-feira, estaremos juntinhos, novamente, pelas ondas poderosas da Mirante FM, com mais um programa Vida Triunfante. Uma boa tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória e o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde! Deixa Deus te examinar, Ele entende o teu choro e decifra no olhar. Ele sabe muito bem a origem de uma dor, sabe o seu final também. Tem o não ao teu dispor, tem o sim ao teu favor. Te atende no teu quarto, de joelhos a orar, no silêncio das palavras que não sabe expressar. O segredo é confiar, é saber que Ele é o teu Deus. Sobre a morte, a tua vida, Ele estabeleceu. Não há caso impossível para o teu Senhor. Ele trata, Ele sara todas as feridas. Não importa se o homem te desenganou, determinando o tempo para a tua vida. A palavra de Deus é a que prevalece, até a morte lhe obedece. Abrace o teu milagre com louvor. Não há caso impossível para o teu Senhor. Seu poder está além de toda medicina. Não importa se o teu recurso acabou, somente pela graça Ele te examina. Vai confundir os homens por amar você, quem te viu e quem te vê. Deixa Deus curar você. Seja tocado por Ele, recebe aí o teu milagre. Toma posse da tua bênção, recebe a tua cura. Aleluia. Deixa Deus te examinar, Ele entende o teu choro e decifra no olhar. Ele sabe muito bem a origem de uma dor, sabe o seu final também. Tem o não ao teu dispor, tem o sim ao teu favor. Te atende no teu quarto, de joelhos a orar, no silêncio das palavras que não sabe expressar. O segredo é confiar,
saber que Ele é o teu Deus. Sobre a morte a tua vida Ele estabeleceu. Não há caso impossível para o teu Senhor. Ele trata, Ele sara todas as feridas. Não importa se o homem te desenganou, determinando o tempo para a tua vida. A palavra de Deus é a que prevalece, até a morte lhe obedece. Abraça o teu milagre com louvor. Não há caso impossível para o teu Senhor. Seu poder está além de toda medicina. Não importa se o teu recurso acabou, somente pela graça Ele te examina. Vai confundir os homens por amar você, quem te viu e quem te vê. Deixa Deus curar você. Não existe impossível para Ele. Tudo está no seu controle, tudo é dele. Não importa o tamanho da tua dor, teu remédio, a tua fé, toque no Senhor. Não existe impossível para Ele. Tudo está no seu controle, tudo é dele. Não importa o tamanho da tua dor, teu remédio, a tua fé, toque no Senhor. Deixa Deus te examinar, Ele entende o teu choro.